As notícias de que o deputado Jean Willis do PSOL vem sendo ameaçado de morte e que devido a isso ele deverá renunciar ao mandato e sair do Brasil são no mínimo surreais. E não é difícil de constatar que tais afirmações são um gigantesco engano. O Brasil é um país que, historicamente, não tem dados significativos de violência e discriminação devido à opção sexual das pessoas se comparado a outros países. Não temos leis que proíbam o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Não temos leis que criminalizam o comportamento homossexual. Pelo contrário, temos leis que permitem e protegem todo tipo de amor, de comportamento social. No Brasil, é facultado e garantido o uso do nome social. É reconhecida a união entre pessoas do mesmo sexo. São resguardados os direitos legais frutos da união entre homossexuais. Desde que a televisão existe, quantos gays não tiveram reconhecimento e foram aclamados pela população? Alguns deles, Clóvis Bornai, Rogéria, Roberta Close, Ney Matogrosso, Mário de Andrade, Cazuza, Renato Russo, Cássia Eller, Clodovil e tantos outros. Todos sempre reconhecidamente joias da nossa sociedade, insubstituíveis, cada um deles únicos. E o que chama a atenção do relato de Jean Willis é a fragilidade do que é dito e a repercussão que tomou. Tudo parece milimetricamente arquitetado. Jean Willis colocou sobre toda a população brasileira, sobre mim, sobre você, um manto de assassinos homofóbicos que oferecem risco à existência dele. De Jean Willis? Por que alguém desejaria matar Jean Willis? Dizer que após a eleição de Jair Bolsonaro, o Brasil se tornou um território hostil a gays e que as instituições brasileiras não são capazes de garantir a segurança de um parlamentar é, no mínimo, ofender nosso país. É afirmar que o Brasil é uma terra de assassinos. Talvez essa seja a visão de uma parte de privilegiados da política brasileira que ainda não tem seus nomes listados em mandados de prisão da Polícia Federal, de pessoas acostumadas com a desordem e a putaria que o Brasil se tornou após 16 anos de governos de esquerda. Lula, Dilma, Temer, governos que atenderam à agenda de uma ideologia que levou o caos à política, às contas públicas, a estados e municípios, que permitiu que o crime organizado tomasse conta da nossa sociedade, criasse ramos, criasse franquias por todo o Brasil e que criou raízes na política. Foram 3 governos que institucionalizaram a corrupção e as denúncias, processos e prisões são muitas. Lula está preso, babaca, e muitos outros irão. Muitos daqueles que vilipendiaram o nosso país hoje temem a cadeia, temem a revelação de tudo aquilo que foi roubado do nosso povo. E pior, para onde foi e quem recebeu tudo isso? Talvez isso cause pânico em parte das representações políticas, perceber que existe mando, que existe comando, que existe domínio do povo perante a política, que não cabe mais a ideologistas e fisiologistas partidários dizer qual agenda o povo vai ter que atender de novo. Talvez cause pânico perceber que o dinheiro do povo brasileiro não vai mais alimentar ditaduras pelo mundo, financiar grupos terroristas, alimentar a riqueza daqueles que promoveram a miséria. Talvez cause pânico, medo profundo, ver que Adélio pode falar e que no momento em que ele esfaqueou Jair Bolsonaro, a multidão não o linchou, o manteve vivo, para que ele fosse preso. Talvez cause pânico a muitos políticos de esquerda perceber que o país mudou e que hoje reflete o que a grande maioria da população queria: o fortalecimento da família, a temência a Deus e o respeito às leis. Pode fugir, Jean Willis, mas não jogue sobre o povo brasileiro o injusto manto dos fantasmas que vivem dentro da cabeça da frenética esquerda brasileira. Agora, se você resolver tomar posse, verá que essa esquizofrenia política não existe. O Brasil não é um país de assassinos. É o país de um povo lutador, trabalhador e que merece respeito, Jean Willis.